Tipo, entre menstrua, menstrua, não sei. Tem a dose do remédio para amanhã e para segunda. Eu vou fazer meu cabelo só na segunda, que ela quer tentar uma aula de personal, a mulher que faz o cabelo, e ver se a irmã dela divide o último horário para fazer uma dupla para quarta, quinta e sábado. Eu tô com o ombro, a panturrilha não doeu, essa dor tardia, dobradura, acordou o que tinha que acordar. Coxa também, ainda que tem uma dor, o dia que eu malhei ainda tá uma dorzinha, semana passada eu tava sentindo sobre o estresse de muita coisa, uma dor uma semana depois, não tendo feito. Uma dor no ombro, fui me posicionar aqui, ó, pra me apoiar. As séries que eu fiz no Multiforça, além de executar para panturrilha, subir, levar e tal, e dormir aqui torta ou com a cabeça aqui embaixo, sem ventilação, sem poder esticar o braço para compensar, hoje eu não consegui dormir legal. Aí ela falou que vai vir, né? Amanhã que vai ser meu pagamento, foi feito o pagamento de todo mundo. A outra adora tirar onda que ela já recebeu dela desde o final do mês, que ela já negociou o carnaval dela, provavelmente é mais que todo mundo. Aí eu perguntei sobre o negócio do sindicato. Ela falou que aquelas ali não foi levado para nada porque elas só ficaram um mês e nem veio mais. É porque da vez passada ele que pagou o valor para depois elas não receberem ou terem que pagar mais, só que seria obrigação delas e as outras nem ficaram aqui. Então ele mandou sim o da Ediane, o dela. Aí já vem toda aquela teoria que não estão querendo deixar ela sair, mas que ela aqui que é uma forçação de barra do caralho, uma situação, ou seja, já estava calculado que me despachar era o primeiro plano, caso eu não aceitasse o valor tal, e na verdade a questão nem é essa, em função de tudo que ela faz, entendeu? Bate-boca que eles já fizeram, que ela se impõe de não poder nem andar no ônibus, ainda que por vezes pareça nem limpar a bunda, implica que eles querem amarrar dentro da instituição para que não vaze determinadas coisas que literalmente ela faz. Ela é totalmente vendida, né? Ela é totalmente forçando a barra de querer saber e já indevidamente muita coisa que ela raça para lá e para cá, e que o dela não pode, o dela tem que ser mais. Então, enquanto ela não me tirar daqui, ela não sossega. E eu queria estar longe há muito tempo. Então nós temos situações muito graves, o que é não meu descanso, o que é trabalho, nem aqui, nem em lugar nenhum. O que foi meu histórico dentro da área de educação física e fora da educação física, tudo absurdamente grave. Os interesses de a quem aponta bonzinho são totalmente incongruentes às coisas que eu aceito. Então já tem aqui, vou pagar para fazer uma hora, a pessoa viu exibição, ficou louco, quer ganhar méritos em cima e dizer que está malhando comigo, mesmo que nunca tenha malhado. Manda foto, não deixa mostrar não, vou mostrar só o corpo, tira a cara, né? Já vem um, vem mandando o outro tudo atrás, entendeu? Aí eu já falei o preço, né? Porque falou tá desempregado, não tá trabalhando, precisa de motivação, não consegue fazer sozinho, tem uma execução física legal, fez uma aula comigo, foi uma coisa bem agradável de atender, ainda que eu coloco o que são os perfis das mulheres, e o que elas buscam atrás de mim, e o que fica para mim. Então seria muito interessante que eu atendesse pessoas que entendessem sobre a responsabilidade de todos os produtos que transitaram no meu nome, que eu mobilizo, e tudo aquilo que eu abomino, que se elas são praticantes, elas não deveriam nem chegar perto de mim, nem se vender o meu trabalho, nem achar que pode comprar. Então a gente tem algumas gravidades entre o que eu falei, colocar o dia do enterro, o que está em transação, que eu deixo ficar em transação. Eu falei sobre rotinas de trabalho, coisas que vão acontecendo, você reserva. Meu celular já cansou a postagem de hoje. E já tem um monte de coisa que eu gravei que era para colocar no status, ou falando como se eu estivesse no status. Coisas que eu não coloquei, eu cresci, eu e o meu canal. E se acharem o meu canal? Porra! Todas elas falaram que eu tenho uma bagagem enorme, que qualquer um queria ter e queria ganhar dinheiro em cima disso. Como temer alguma coisa e de fato coisas que são faladas para me defender e não caberia a mim, né? Quem somos em causa e efeito no mercado e até onde geram peso diferente. Como que arrecadam, como que matam, inclusive de várias maneiras e passam despercebidos, e crime fica para quem, né? Sobre todas as coisas que eu estou falando. Então a gente tem umas questões em pauta que vale ressaltar, inclusive as bonitonas, as que gastam muito,
a que fica forçando a barra, por que eu não estou postando isso e aquilo. Todas elas estão olhando entre as antigas, quais que eram as invejosas, quais que foram bem trabalho, mas que não estavam nem olhando na cara, que eu também não tinha mais contato, ao interesse de fazer contato e mostrar que tem intimidade, que pode copiar aquilo ali e vender em cima. Os que passaram por mim ainda, entre alguns elogios, que é olhar o status e algumas coisas, mas dizer que a maioria está olhando como se fosse, né, ligação não identificada, né? Vai lá, desconfigura que está visualizando, que são as criminosas e invejosas e que tem muitos recados que ainda não foram, entre filmar um e outro, o que é não me filmar, o que é filmar um e outro, voltar a trabalhar de graça com coisas que não ficam aí como registro, mas que traz uma lógica entre algumas pessoas ou algumas respostas, né? E ela falou para eu colocar o meu preço, eu já falei que com 2 pessoas sai tanto, que eu ainda posso trabalhar por 1 hora de 40, pelo menos eu não posso com a pessoa sozinha, e 25 em grupo, né? Aí, vamos lá, eu quero fazer uma aula com você, fiz uma aquele dia, queria saber a diária da academia, então quer dizer, no fundo, quer que eu libere, eu pagar a academia, não é me pagar. Eu tô falando que eu não tenho tempo, eu tô falando que eu preciso do meu horário. Eu perguntei lá em cima, falou, eu preciso receber amanhã. Engraçado que todo mundo pagou, e se tem outro emprego e aguenta, por exemplo, a dona patroa falou pra mim, como que você aguenta fazer as coisas que você está fazendo? Aí eu penso, então por que algumas coisas são incongruentes quando mesmo eu faço? E a credibilidade maior nunca acontece, ou algum valor maior não acontece com relação a 2 turnos, essas coisas assim. Aí quer dizer, eu tenho planos, eu preciso de dinheiro, eu preciso de fazer 3 cirurgias que amarram todas, né? O que é o risco de mexer com o quadril, largando o peito para depois, ou ainda mexer com a cara e largar o peito na hora que você tem que mesmo parar os braços? Manejo, mas dizer que também, né? Algumas coisas que estão incomodando, o que é mexer no rosto e ter dinheiro e ver se vai dar, mexer nas pálpebras que eu preciso e puxar essa coisa toda para evitar essas inflamações, assim, eu vou avaliar como que vai ser isso, como que vai ser a questão do dinheiro, eu tinha que estar trabalhando. Primeira cirurgia depende de parar mais. Vamos ver o que eu vou conseguir emagrecer, pela lógica, é um custo básico, eu já vou ter que fazer o trabalho de personal todo do mês para pagar uma cama. R$600, a cama semi-usada, mas muito boa. Eu preferi aquela que deveriam ter colocado no meu quarto para tirar, que está lá com a mulher. Falou que lá a mulher estraga tudo. Ela não queria que tirasse, mas eu dei aquela molhada na mão, eu preciso de uma cama. Então ele vai conseguir uma outra, não sei aonde, para botar no lugar delas e vai lá montar para mim. E antes que alguém resolver esse problema de não ter gente nem pedreiro dentro do meu quarto. Então, tem muitas coisas em pauta. Aí vale dizer que a criminalidade e a coisa, aconteceram situações que eu fiquei bem irritado. Novamente aquela coisa, você vai receber segunda. Da aula da menina, perguntou, que eu levo pra você ou não, pode deixar que é segunda-feira, sua mãe paga, tá tudo certinho e tal, agradeci demais. Aí, a trama é muito grave. São muitos grupos que acatam o domínio da outra lá que se fez apaixonada e quer vingar junto com ela. Todos são grupos que têm esse feminismo de alguém pagar, ou quando alguém paga, depois elas precisam de álibis e queimar arquivo. Escolher alguém para bode, que incomoda tudo que está envolvido, para boi do cu branco, para poder camuflar. É muito nítido das coisas que eu estou conversando com ela o tempo todo. E deixando muito claro, pessoas procuram álibis, né? Pessoas querem queimar aquele arquivo porque eu atendendo, né? Ouvindo elas, eu estou muito feliz, eu estou vingando, falando para pessoas que eu não acredito, teve um contexto. Cheguei na academia, aí a aluno do primeiro horário não foi. Falei, devo ter que ver alguma coisa, olhando o fluxo, olhando a tal da Luciana lá, que já estava lá entre o domínio da Eliés, o celular e tal, existe uma vingança entre elas ali. Então a outra fica em desespero também quando chega, que ela sempre sabe de tudo. E tá sabendo de tudo e fala que tem informações fidedignas. Não faz sentido, quem é casada, porque diz que ele separou da mulher, conseguiu fazer com que a mulher do supermercado expulsasse ele de casa, até porque ela pegou as conversas no telefone, tem visto coisas tenebrosas. Chegar dentro de casa, ele não para nem um minuto de estar masturbando e diz, ou seja, era o efeito com a outra, com todas as outras, né? Uma coisa muito tenebrosa.
Disse que largou até o emprego lá que ele estava ganhando 3 mil e tanto, mas não sei o quê. E que agora onde é que ele vai morar, porque ele continuou de quarto com a outra. E ela falou que precisa fazer com que o que o marido da outra descubra, mesmo que ele não valha nada, dê um tiro na cara dele. Então é dor de mulher ferida mesmo, eu vivendo relacionamento. De que, né, ela sabia que ela estava tentando comprar e ele não vendeu, arrancou tudo que podia e só arrancou se tivesse com ele. Tem a menor forma que ela lidar com dinheiro. Até como eu categorizei a coisa, tentando aumentar a hora, é um trem muito feio mesmo. Então, várias pessoas com conhecimento muito profundo e chamar a pessoa e apontar e fazer o inferno, e eu percebo que o meu nome está me colocando como bode, a coisa já tinha explodido há muito tempo, já estava um escândalo ali dentro há muito tempo, envolvendo ameaças, outras instituições, ameaças de matar, entre vários envolvimentos dele, a guerra de todas elas, um trem muito tenebroso mesmo. A outra chorando entre eles, ele chegando atrasado, vindo no motel, não considerando atender ela, deixou ela totalmente numa neura, um no telefone mandando beijinho para outra, ela fica o tempo todo, o negócio tá tão feio, que uma aluna que nem me conhecia me parou para dizer que os dois deram um beijo na boca na sala. Você tem noção disso? Né? Tipo, né? Então, entre um atendimento e o outro, passando em uma por uma, a coisa é muito detalhada e as pessoas sabem que ela gosta do cara e que tá com o amor ferido, então um trem bem feio. A que faz a unha dela, e para piorar, eu cheguei, o marido da Kate estava em cima da Luciana, entre a Kate e chegar, que disse que estava lá fora junto com ele, diz que eles ficam com câmbio de celular, um vigiando o tempo todo, mandando conversa, ele é muito veloz. Para dar em cima de todo mundo, ele foi para dentro dessa linha, contar que ele foi traído por várias mulheres, perante tudo que ele fez comigo e que pessoas já inventaram coisas para Kátia, usando um critério de ameaça na minha presença, que contei para Vilma o que ele fez e que falei que não seria nenhum problema em contar para ela, ainda que ela não acreditasse, porque eles são tudo por curiosidades. Ele falou que foi enganado várias vezes, sustentava tudo, conheceu o amante da mulher, ou seja, era chumbo trocado, era um filho da puta, então ele não estaria fazendo isso, e nem a coisa tão descancarada dentro da academia, e ele vê a mulher com o corpão, ele fica louco, coisa muito bizarra. Aí ele tenta justificar, ou ela tenta fingir que não está vendo algumas coisas, porque diz que não aguenta sexo todo dia do jeito que ele quer. Então, contou isso para Vilma fazendo a unha dela. Então, tá rodando muita particularidade tenebrosa, que implica em muita corrupção e muita coisa tenebrosa. Aí, o que aconteceu, né? Ela paga de boazinha entre jogar com todo mundo como se tivesse, através do dinheiro, me vingando, porque eu também fiquei sabendo e falei que é lógico que ela é de quatro por ele, querendo me usar de bode para conseguir estar entre os amigos e ter informação, que botou todos eles para prestar conta para ela, para estar cada vez mais com ela e ela não entender que ela estava, e ela já sabia que ela estava comprando ele sendo usada, então sempre para uma forma de estar perto dele, uma coisa muito tenebrosa. Aí na hora que eu entrei na sala de ginástica, ela pegou e começou a falar alto, porque porque a patroa que estava lá, que teve a interferência de ligar através dela, levar o meu nome, não botando dos outros, fazendo inferno, porque são álibis, porque eu não gosto de ouvir os outros nem um minuto, teve ligação de 1 hora, querendo botar na minha boca coisas que eu não falei, a ponto de eu falar que eu ia meter um processo, tipo, claro, né? Mostrei um pedaço de processo, larga pra lá, não sei o que, mas são todos envolvidos. Todos não terminam no final do dia, ou antes do dia começar já tudo muito bem falado. Tem a trama da cidade toda envolvida, as pessoas que envolvem, então todas as pessoas em trânsito, é como que a situação da filme do Marcos envolvia muita gente de total conhecimento do marido. Então quer dizer, né? Quer dizer, aí viu a filha vivendo lá em Vitória, outro fazendo a mesma coisa, quem são as pessoas, né? E como que elas ameaçam, ela começou a falar alto. Ela estava deitada fazendo abdominal com fone no ouvido, até que ponto está desligado, não está, tem toda uma trama ali assim. Então ela estava deixando bem claro, e ela usou um tom que era para dizer que ela estava me pagando, comprando meu trabalho por alguma questão de necessidade, querendo que aqui é o tempo todo ser vista de biquíni, que é o tempo todo que aqui eu lembro de mandar foto, que não, já tudo que eu já sabia imaginar. Aí o pessoal disse que ela entrou em depressão absurda com a brigada que estava ali dentro.
e que quando ela descobriu o relacionamento deles há mais de 3 anos, e querendo arrumar gente para ganhar câmbio, e desviar e até defender ele, todo mundo acobertando o cara provavelmente. Então isso tem tudo a ver com a gravidade que me fizeram, estavam todos envolvidos. Ela estava presente o tempo todo, ajudando a me ferrar, livrar a cara dele, porque era amante dela, uma merda do caralho. Do caralho. Aí eu olho que está ali para me vingar, tem determinadas coisas que são muito claras, que você não consegue entender o tamanho do cinismo, que ainda que você entenda algumas situações, mas eu tô cansado disso. E cansada da jogada, aí começou a falar alto. E falando que ia ver no fundo do inferno e destruir a vida de qualquer pessoa que falasse que ela era amante, porque ela não é. Que ela tá de 4, que o outro tá de 4, e que se apaixonou completamente, que disse que nunca viu o corpo, que a outra é uma gorda, que é uma ridícula. Então é uma coisa muito tenebrosa. A filha também sabe, fica percebido. Então deve ter conhecimento da coisa que aconteceu dentro de casa de fato. Então ela fica o tempo todo atrás de um monte de recurso estético que não tem relação de questionar trabalho, ou que ainda que tem o direito de fazer, então tem um bando de coisas envolvidas. E o fato delas não estarem conseguindo cirurgias por problemas tais e que querem completar a coisa, né? É foda. Aí eu tava trabalhando na sala de ginástica. Não sei se eles vão construir em cima do prédio. Tava colocando umas espécies de canhões de cimento. Um negócio assim como tivesse tirando pedra o tempo todo. Porque subir daquilo ali não era. Mas o que estava tirando de lá de cima, eu achei que dava para ver daqui não. Dá para ver de lá de cima. Achei que dava, como se estivesse mexendo, porque para apagar aquela estrutura, para fazer uma limpeza maior, como se estivesse rebaixando alguma coisa ali para botar andar para subir. O que mais que eu ia falar sobre isso? Várias pessoas envolvidas. Ela entra em intimidade com todas elas, vigia a rede social, que uma é macumbeira, uma é um bandista, uma não sei o que, e sempre tem a guerra da condição social. Então querem aparecer a qualquer custo, querem me destruir e resolver a situação, uma coisa muito tenebrosa. Aí implicou, que ela falou, eu falei com a menina que eu posso falar com a dona patroa, então se você pode cobrir, então já para mim manter, né, fora da carteira, porque não existe receita nem nada. Ela virou para mim, eu falei assim, tem como você conversar com o seu Oswaldo, sabe da carga horária, não vai decidir ainda, você vê como é que é. A gente só trabalhou para pagar imposto, o governo é absurdamente ladrão. Se a gente for ver, a gente não tem lucro. A Júlia falou que ela vai sair, mas que vocês querem muito que ela fique, queria que ficasse ela e Gustavo. É assim, mas não, se você quiser ficar, você pode ficar. Mas ela falou que ela não quer ficar no mais de 2 vezes no meio do ano, mas ao meu ver ela não vai sair, né? Não, ela pediu sim, eu falei, como que vai ficar na carteira? Até então ficou na carteira de Ana e você. Você vai sair da carteira e você mobiliza as coisas dele, você vai ficar recebendo seguro-desemprego aqui dentro e eu na carteira. Eu tenho cláusulas N para não ser mais rodada e situações outras completamente diferentes da sua. Coloquei para ela. Aí, e ela não se importa, ela só quer o dinheiro e ela é comprada do outro dia. Aí ela virou para mim e falou assim, eu vou conversar com ele, porque você vê o governo é ladrão, a quantidade de dinheiro que a gente tem que perder para manter funcionário, então, né, é uma piada do caralho. Aí virou e falou assim, eu vou sim conversar com ele. Falei, porque eu pretendo fazer uma cirurgia, eu tenho próteses há mais de 22 anos, então eu vou precisar de parar até 1 ou 2 meses, tô sabendo que ela vem para ficar no lugar para ganhar dinheiro a mais. Ela falou que pode, que fica, não, a gente conversa sim, mas se você quiser ficar, não, a gente queria que eles ficassem. Ela falou, não, de forma alguma, eu vou ficar num horário e meu marido no outro para precisar que ele dobre, jamais que ele ainda vai submeter, ninguém quer submeter ao que você ganha. Eu falei, então, né, o negócio tá bem, a outra já vai encostar ou atrás de cirurgia, um tal de que estão fazendo Roacutan pelo governo, tratamentos específicos, fez canal com Bertinelli, exigiu que ele tivesse que fazer, que disse que nem faz canal, não sei como é que é, está fazendo um tratamento angiológico caríssimo, por várias seringas que custam uma fortuna, né? Tipo aplicação de vaso, isso e aquilo, e é tudo pelo governo. Falou que aí alguém tirar dinheiro dela, que ela odeia carteira assinada à Índia, governo e não sei o que, quer dizer, coisa muito engraçada, né? Engraçada sobre o golpe também da classe trabalhista, que tem que se decidir, ou mesmo descervá-la há muito tempo, porque tem coisas perante o que fizeram comigo que não são perdoados e não tem que fazer parte do meu governo, e estão sobre o meu teto e me roubando, sobre o meu chão, me pisando diariamente.
Então, quer dizer, colocando aqui algumas pautas correntes, né? Muito grave, o perfil de algumas que são alegres, isso, aquilo, os méritos que elas querem ganhar, as informações e como a coisa anda, é muito tenebroso. É um risco muito grande estar aqui, é um risco muito grande, muitas coisas, né? Vamos tentar que também temos um raio preparado. Então, quer dizer, eu fiquei de gravar, retomar os lugares. Preciso de limpar esses vídeos que eu coloquei. Eu fiz um panorama de algumas coisas que eu posso fazer um merchandise. Significa? É isso. Para colocar, que às vezes você vai cortando, vai botando aquilo no entre uma gravação, o outro vai fazendo alguma explicação. Para manter o status, ainda virei, deixei bem claro. Falei, ó, personal se paga no começo, não é no final, não. Tipo, quem sabe ler pingo é letra, caça cavaco e vaza. Tô fazendo nenhuma questão. Já percebi do nível da coisa que foi falado que eu não gostei, a jogada que eu tô percebendo que eu não gostei, que tá entre as estéticas igual uma frieira, tudo querendo só fazer dinheiro nas minhas costas e querendo aparecer, nem considero meu trabalho, nem protocolo nenhum. Não, né? Muitas colocando algumas questões, né? São sempre, você nunca tem certeza do que de fato elas estão fazendo, porque são sempre atrás de coisas completamente diferentes para o tal de chegar primeiro. E o que são as práticas, né? Tais, quando falta, inclusive. Às vezes quem está embaixo do nariz é gente. Então, várias questões. Colocando aqui essa para colocá-la internamente, já deu tempo, já dá para né? Acompanho algumas coisas, jogo ali aqui, quero voltar a ouvir alguma música, eu quero meu domingo comer, receber amanhã, tomar aquele sorvete que eu falei. Eu preciso de alguma coisa a mais, eu não sei, se um sanduíche com creme. Já vou ter que entrar e fazer a minha compra e iniciar a dieta, né? E vai ser só com termogênico, eu vou ver se eu vou ficar mole. Se vai fazer a queima igual, não precisa tanto, mas eu tenho que limpar muito embaixo da bunda, posterior, tudo. E dando tudo certas coisas para isso, daí eu vou ter que preparar para ir a Vitória, para operar, para poder fazer consulta, para fazer exames. Então eu vou tirar a dosagem alta e deixar ver se eu vou ter muita queda de flacidez ou uma espécie de paralisia educada, né? O que eu tento anticatabolizar a paralisia, né? O que vai ser cortar a suspensão da dose máxima nessa condição oral. Até que ponto eu não vou adquirir um cansaço absoluto, eu não tolero malhar no sábado, atender 2, mais 1 e tal, mas eu vou otimizar. Eu vou ouvir música, fazer o meu aeróbico, eu preciso de voltar aquilo, né? Então eu tenho que tirar essas dores ou trabalhar com cargas mais altas. Já começa a travar, no mais das coisas, minha cabeça está doendo tão pouquinho agora. No mais das coisas seria a minha vida uma extensora, agachamento de peso corporal, leg press e ter um Smith para poder, né? O que é fazer um glúteo depois, entre só o agachamento, algumas extensões que vão mastigando, já mastigaram, um volume por baixo do que eu venho entender como resolução, enxugar minhas práticas, parar um tempo, o que vai se tornar inflamado, hipotrofiado, aparentemente normal, tem que ver essa barriga, o que sobra, o que seca mais, e a relação do glúteo e das pernas. Então vamos ver se os 2 vidros dá conta entre shakes proteicos e alimentação muito controlada. Mas eu estou um pouco nervosa, querendo já concluir algumas coisas. Aí baixou agora uma dor aqui também. E eu preciso fazer alguns exames tais e preciso de uma ultrassonografia de abdômen, eu preciso de uma tomografia, né? A ideia é depois marcar um exame de vista ou as coisas assim, que depois eu vou tentar marcar até quando eu estiver parado. Algumas coisas não específicas, mas diz que o médico que eu marquei também faz área de olhos, faz tudo. Então eu vou avaliar um custo-benefício com ele. Qual é o tempo de depois poder voltar e olhar a arrecadação, a coisa que eu vou tentar enxugar, porque é uma coisa cara, para ver se eu resolvo isso, como que é a recuperação, otimizar a minha atividade que sobra depois de um custo-benefício, da menor forma possível de entender, né? Eu teria que sobrar, comprar um aparelho, eu teria que ter uma boa extensora, um leg press e um multiforça com anilhas, ou de preferência que aparelho nem seja trocado as anilhas demais. Mas, né, o que é você trocar aquelas alavancas que você pisa e traz aqui um monte de coisa tenebrosa, que entre exercício unilateral e não necessariamente é o que fica, você manejar
quando você não vê pesos espalhados, a máquina está vazia, você vai orientando, fazendo as coisas ao modo de manutenção suficiente, não tem que ter tanto braço. Eu pensar no lado do momento é fazer pump, não sei não. Nossa, de repente veio um queimão, né? Então é isso daí, colocando um pouco de algumas coisas em andamento, resoluções aí, o que entraria de personal, já tem um cálculo de pagar uma cama. Sobrar um pouquinho, se todas entrarem no tempo tal, que vai ser para a comida da semana, as coisas que tem que comprar, assim, dentro do que já estou mais ou menos calculando que dá, mas me organizar perante o que vem para entender de fato como que eu vou averiguar, avaliar a relação do quadril, querer do quadril pular para o rosto pular para os peitos, como diz, né? Que é aproximais entre alguma pintinha ou outra, entre alguma correção. Vocês têm que trocar mesmo. Já estão enrugadinhos aqui por dentro, uma coisa tal, mas eu acho, né, que eu otimizaria a relação do quadril até para avaliar a proporção, ou por ser uma recuperação mais complicada, mas imagina, né, avaliando tudo como um risco que é depender de trabalhar, mas ainda tem algumas condições colocadas para me dar algum respaldo. Nossa, dando um sono danado. Tentar, quando liberar o que já liberou, a advertência, eu colocar esses vídeos picadinhos. Isso daí. Nossa, baixou um sono danado. Quero comer alguma coisa boa. A comida tá sequinha, tá leve, tá ótima, mas comi pouco. Eu preciso de sorvete, açaí. Precisaria de uma coxinha com molho ou um prato daquele de carne com banana, com aquilo tudo, um pouco de molho, sabe? E o resto seria manter aquelas coisas que eu vou usar mesmo. Comprar leite, comprar limão, comprar os shakes. É uma semana que eu vou fazer a reparação da tatuagem e o cabelo, né? É uma semana cansativa. Assim não deixa de ser sobre tensões, né? Que requer cicatrização, ou falando da tatuagem e tal. O que é num dado momento deixar para mexer no raio das costas e ou ver se dá, se o tempo, né? Se eu tiver de folga, se tudo vai dar certo, eu conseguir chamar antes. Aí eu vou tentar sombrear de vez se bobear, eu vou até empretear essa pirâmide toda, né? Então vamos ver como que eu vou fazer isso daí. Ai, tô muito cansada. Muito, tá de ficar em casa, já não consegui relaxar direito com algumas resoluções, não dormi muito à noite. Não consegui dormir nada, assim, de dia senti muito calor. Nossa, de repente minha cabeça fez uma cansação enorme.